Bem-vindas e bem-vindos todas e todos. Recebemos hoje, com muita honra, o governador Rafael Fonteles do Piauí, que nos falará de um tema muito importante: políticas públicas e estratégia para o desenvolvimento. O governador Fonteles segue um nível importante de popularidade em virtude de muitas das ações de combate à desigualdade, de combate à seca, e com resultados expressivos na educação fundamental. Após uma boa repercussão no recente programa Roda Viva, o governador recebeu 4 pontos importantes do PNBE que lhe pedimos que fossem abordados. E tem uma apresentação inicial e depois também temos a parte de perguntas e respostas. Sobre pequenas empresas, educação fundamental e técnica, meio ambiente e empreendedorismo. Lembro a todos que o PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais, é uma entidade empresarial com 35 anos de existência, uma entidade não corporativa, governador, apartidária e plural, formada por empresários e empreendedores de todos os portes e ramos de atividade econômica. O PNBE busca mobilizar a sociedade e os agentes políticos para construir um país socialmente justo, economicamente forte e inclusivo, ambientalmente sustentável, democraticamente estável e eticamente respeitável. Juntem-se a nós. Nosso prêmio PNBE de Cidadania, não é, Mário Silvan, que vai ter esse ano a sua 22ª edição, já está com inscrições abertas. Consultem nosso site, que a Ana Rita vai colocar também no chat dessa reunião, www.pnbe.org.br. Antes de passar para o Luiz, algumas instruções de bordo. Primeiro, esse encontro está sendo gravado. Segundo, mantenham seus microfones em mudo. Teremos uma fala inicial do governador, logo após a apresentação pelo Luiz Meia, e depois teremos perguntas e respostas que devem ser feitas apenas pelo chat, e Luiz e eu faremos as perguntas, as transmitiremos ao governador. Para dar boas-vindas ao governador Rafael Fonteles e contar um pouco para que ele possa contar um pouco de tudo que ele já fez e faz, passo a palavra ao Luiz Meyer, segundo coordenador-geral do PNBE. Luiz. Luiz, você está mutado. Tem a minha falha. Rafael Tajman Fonteles, 40 anos, é bacharel em matemática e mestre em economia matemática no Instituto de Matemática Pura e Aplicada do INPA Rio de Janeiro. Premiado nas Olimpíadas Internacionais de Química, Física e Matemática em 2002, 2002, 2004 na Holanda, Indonésia e Macedônia, respectivamente. É professor, empreendedor e consultor de investimentos. Além de chefiar o executivo piauiense, Rafael Fonteles foi eleito para a presidência do Consórcio Nordeste em 12 de dezembro de 2024 e comandará a entidade que congrega os interesses dos 9 estados da região ao longo de 2025. Foi secretário da Fazenda do Piauí de 2015 a 2022 e presidente do CONCEFAZ, Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, por 2 mandatos, de 2019 a 2022. Governador do Piauí, eleito no primeiro turno de 2022, com 1.115.139 votos, a maior marca da história do Estado. Bem-vindo, governador, a palavra é sua. Bom, boa noite, espero que todos estejam me ouvindo bem. Cumprimento a todos os presentes nesse seminário virtual, em nome do Fábio, Arruda Mortara e do Luiz Meyer, ao tempo que já agradeço o convite por falar para um grupo de pessoas tão renomadas e interessadas num Brasil melhor. Então, meus cumprimentos a todos os associados do PNBE e também os convidados que estão presentes nesse momento.
Eu garanto aqui cumprir o tempo fielmente que me foi dado, de no máximo 30 minutos, até porque a interação com as perguntas acredito que vai ser mais útil para todos. Me senti muito honrado em poder apresentar a nossa experiência no estado do Piauí. E todos sabem, o estado do Piauí é um estado pouco populoso, apenas 3 milhões e 300 mil habitantes, por muito tempo digamos assim, na periferia do desenvolvimento econômico nacional, mas começa a aparecer um pouco mais em virtude de várias iniciativas e de vários potenciais que têm sido descobertos no nosso estado. Então, eu vou fazer aqui alguns slides que já estão colocados aí, acredito que para todos, como parte de uma palestra que eu ministrei no ano passado para líderes do estado do Piauí, porque eu achei importante que o governador expusesse a visão de longo prazo que o governador tem para o estado do Piauí. E aí, duas novidades importantes. Em função do nosso sistema político eleitoral, com eleições a cada 2 anos, já um primeiro desafio para qualquer governante é você pensar, ter tempo, orçamento para colocar pensando no longo prazo. Isso já é um desafio enorme, porque termina que os políticos, de forma geral, são induzidos, em função do sistema eleitoral atual, a pensar quase que 100% no curto prazo. Então, achei por bem a gente reunir os líderes, não apenas políticos, mas líderes institucionais dos demais poderes, empresariais, acadêmicos, líderes sociais, para que eu expusesse essa visão de longo prazo do estado do Piauí, até porque as grandes transformações que acontecem num país ou num lugar normalmente não acontecem em apenas 4 anos ou em apenas 8 anos. Então, é uma tentativa nossa de guiar a nossa população num caminho de desenvolvimento robusto, verdadeiro, de longo prazo. Mas, obviamente, que aqui eu vou pincelar só alguns slides para exatamente preencher aquilo que me foi colocado, sobretudo com o olhar para a educação, para a tecnologia, para empreendedorismo e para meio ambiente. Coincidentemente, esses temas estão muito presentes nessa nossa apresentação. Portanto, eu vou pedir que possa passar aí já o primeiro slide, Luiz, se você puder me ajudar. Então, um ponto muito importante que eu coloquei para todos é que muitas vezes se pensa que o desenvolvimento vai acontecer a partir dos fatores naturais ou das ajudas externas. No caso da Federação Brasileira, como se concentra muito recurso na União, eu tenho mais de 65% do bolo tributário nas mãos da União e não nas mãos de estados e municípios, se associa muito o desenvolvimento de um lugar ou de uma parte do país aos investimentos que vêm do governo federal. Claro que isso é importantíssimo, mas a nossa tese é de que o verdadeiro desenvolvimento vem da própria população, dos próprios líderes locais. Eu poderia citar vários exemplos, e um exemplo que nos motiva muito é o exemplo de Singapura, que numa ilha pequena, pouco populosa, que na década de 60 simplesmente dominada pela miséria, por máfias, conseguiu dar um salto em menos de 40 anos a partir de um governo forte que direcionou a população para uma transformação a partir da educação, da tecnologia e da abertura econômica. Pode passar, Luiz, por favor? E aí a gente adotou aqui como premissas uma meta mais importante, pode passar, e pode passar o próximo, Luiz. Essa meta que nos guia, né, na nossa estratégia de longo prazo. É garantir um crescimento econômico sustentável acelerado, mas com um foco muito grande na redução das desigualdades sociais, de preferência atingindo o pleno emprego para garantir dignidade pelo trabalho para as pessoas poderem desenvolver suas atividades, constituir suas famílias e terem acesso ao básico. Então, isso é o que nos motiva. É muito mais fácil reduzir desigualdades com um crescimento econômico acelerado. E, para isso, nós estabelecemos 3 grandes diretrizes. Se puder passar, Luiz, mais um. Não, passou 2. Pode voltar 2 slides, por favor. Isso, pronto.
E aí tem muito a ver com o tema que a gente foi instigado para abordar aqui hoje. Então, são essas três diretrizes que, digamos assim, estabelecem as nossas ações durante todo o nosso mandato, pelo menos até agora foi dessa forma. Então, o super choque educacional e tecnológico. Por que a gente colocou essa ênfase tão grande em super choque? Porque nós temos um diagnóstico que, apesar do país passar a gastar 6% do PIB com educação, o Estado e os municípios, obrigatoriamente por um mandamento constitucional, empregam 25% do orçamento em educação, os números da qualidade dessa educação no Brasil, e no Piauí não é diferente, né, são muito ruins quando eu faço o comparativo internacional. Então, tem alguma coisa errada. Já houve a movimentação política vitoriosa com o Fundef, o Fundeb, o novo Fundeb, para aumentar o orçamento da educação, para colocar a educação como prioridade. Porém, mesmo com esse esforço orçamentário e político, né, há realmente algo que não está servindo para alcançarmos níveis sequer próximos da média internacional. Então, quando você tem o exame do PISA, por exemplo, o Brasil fica nas últimas posições. E, por exemplo, o estado do Piauí, que tem a quarta melhor nota do IDEB do ensino médio do Brasil, a melhor nota do IDEB do Nordeste, ainda é uma nota 4,5. Eu costumo dizer que se chegar um filho da gente com essa nota em casa, depois de fazer uma prova, a gente não vai bater palma. E olhe que nós estamos numa das melhores posições do Brasil, né? Como Paraná, Espírito Santo, Goiás, Piauí, Ceará, Pernambuco estão nas primeiras posições do ensino médio. E ainda assim é um número muito ruim. Então, quando eu faço o comparativo internacional, a coisa é pior. Então, há algo que tem que ser feito, e é isso que nós estamos procurando promover no Piauí, como exemplo, inclusive de um estado com arrecadação baixa. Se está sendo possível ser feito no Piauí, acredito que é possível fazer em outros locais da federação. Por isso essa palavra super choque, que realmente é uma mudança enorme que a gente está promovendo, por exemplo, universalizando as 512 escolas de ensino médio do Piauí, em 224 municípios. No Piauí você tem 160 municípios com menos de 8 mil habitantes, para você ter uma ideia. Então, é uma densidade populacional baixíssima, você tem muitos municípios com pouquíssimos habitantes, mas em todos os municípios nós temos uma escola de ensino médio em tempo integral e com educação profissional e técnica obrigatória em todos eles. Então, todas as escolas do Piauí, já agora, estão com esse formato. Ou seja, é a escola do tempo integral, combinada com a educação profissional e técnica, que representa esse super choque educacional e tecnológico que nós estamos procurando promover no estado do Piauí. Então, hoje, todos os alunos de primeiro ano do ensino médio estão com 9 horas em sala de aula todo dia e estão tendo algum curso técnico, tecnológico obrigatório, com carga horária que vai de 800 a 1.200 horas nos 3 anos do médio. E são cursos de vanguarda, desenvolvimento de sistemas, marketing digital, programação de jogos, a parte de turismo também, a parte de agrotécnico, o nosso estado vocacionado para a agropecuária, está inclusive na fronteira agrícola brasileira, o Matopiba, mas o estado inteiro, não só o sul do estado, tem essa vocação agrícola. Então, são cursos técnicos que realmente vão aumentar enormemente a empregabilidade e a possibilidade de empreendedorismo para esses jovens de 15 a 18 anos. Então, esse é um ponto muito importante. E a nossa próxima etapa é fazer esse super choque no ensino superior. A ideia é abrir 10 mil novas vagas em cursos tecnólogos, inicialmente, de 2 anos ou 2 anos e meio, nessas áreas prioritárias que nós definimos, que são vocações do Piauí, para poder aumentar ainda mais essa possibilidade. Então, é uma aproximação do mundo da educação com o mundo do trabalho. A nosso ver, o ensino brasileiro, seja o ensino médio ou mesmo o ensino superior, há um academicismo muito grande. E é por isso que a gente tem que aproximar esses dois mundos. E o ensino médio é, digamos assim, a porta de entrada para você fazer essa aproximação
entre o ensino e o mundo do trabalho. Então, por isso que nós Sim. colocamos isso como uma diretriz. O outro ponto fundamental para a estratégia de desenvolvimento do Piauí é a estabilidade, né? Então, nós vivemos uma democracia, é uma grande conquista do povo brasileiro, é o que garante essa liberdade, mas, em compensação, a democracia exige um esforço muito grande para que haja estabilidade permanente, duradoura entre as instituições. Então, nós vemos, por exemplo, no Brasil, há muito tempo, né, as instituições às vezes não falam a mesma língua e a gente fica com a impressão que está andando de lado. Então, você realmente ter força institucional para ter a harmonia entre os poderes e você conseguir governar e implantar a sua agenda, que foi vencedora nas urnas, não é um trabalho simples. E, por isso, exige um esforço muito grande, principalmente do Executivo, para conseguir ter essa estabilidade institucional. Eu costumo dizer que ela não é conseguida se eu não tiver estabilidade fiscal, porque aqui tem um ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, se eu não tiver recursos, né, do orçamento, um equilíbrio fiscal que me permita, né, atender, ainda que parcialmente, os interesses dos vários atores da sociedade, a gente não vai conseguir essa estabilidade tão importante para o desenvolvimento acontecer, para o investimento acontecer, seja interno, seja um investimento externo, para que as pessoas cada vez mais confiem no Estado, no país, e realmente passem a apostar em empreendimentos da economia real e, com isso, gerem trabalho, emprego, renda para a população. E, por fim, a abertura econômica, né, com participação do Estado. Eu acho que eu enxergo como o Estado não apenas não atrapalhando a atividade empreendedora. Pelo contrário, eu entendo que o Estado pode não atrapalhar e ainda apoiar bastante a atividade empreendedora, garantindo, obviamente, que essa atividade aconteça com responsabilidade social e responsabilidade ambiental. Então, essas são as diretrizes que pautam essa nossa estratégia de desenvolvimento de longo prazo. Soma-se às diretrizes os valores da nossa estratégia. Então, esses são 6 valores que nós consideramos muito importantes e a gente procura colocá-los em cada área do governo. Então, são valores transversais em que cada secretário, cada unidade de governo tem que observar, e nós monitoramos isso com muito zelo, né, muita atenção, para que isso não fique só no discurso e realmente isso aconteça, principalmente naquelas principais secretarias que dominam a maior parte do orçamento, como saúde, educação, segurança, a própria área de planejamento e administração, fazenda, para que isso realmente sejam valores cultivados pelo nosso time e, em última análise, por toda a sociedade. Então, a integridade e transparência, a eficiência, uma gestão orientada por indicadores e resultados, isso é, vocês os que estavam no começo daqui da nossa apresentação, ouviram que eu sou formado em matemática, mestre em economia matemática, então, naturalmente, números, planilhas, metas, indicadores, é palavra de ordem na nossa gestão. Uma transformação digital efetiva, e aí eu não falo só de tecnologia, eu falo, sobretudo, de mudança de processo, de mudança de mentalidade. Eu realmente acredito que é a transformação digital que vai possibilitar eu compatibilizar receitas e despesas. Nós temos uma Constituição no Brasil, que é uma vitória também do povo brasileiro, que garante direitos sociais de países escandinavos, né? Mas nós temos um limitador, que é a carga tributária. E dentre os países emergentes, a carga tributária brasileira já é uma das maiores, mas ela é muito inferior, por exemplo, a esses países escandinavos. Então, como compatibilizar? Dado que a sociedade não tolera qualquer aumento de carga tributária, como atender esses direitos previstos na Constituição de saúde universal, integral, educação pública gratuita de qualidade e tantos outros direitos que estão lá na Constituição. Então, só mesmo com muita eficiência. E a transformação digital é fundamental
para a gente conseguir. Então, eu tenho aqui vários exemplos de cases no Piauí em que a gente, a partir desse choque de digitalização, nós conseguimos uma eficiência enorme. Muitos conhecem, por exemplo, o caso de recuperação de celulares aqui no estado do Piauí, que hoje já está presente em 22 estados da federação e virou um protocolo nacional pelo Ministério da Justiça. Então, eu vou contar esse exemplo porque ele simboliza muito desse valor que a gente coloca. Então, a partir de uma análise dos boletins de ocorrência aqui da Secretaria de Segurança do Piauí, nós reunimos todos os boletins relativos a roubo de celular. Lá tinha, obviamente, o e-mail do celular, o registro daquele celular que foi roubado. Encaminhamos em massa para o Poder Judiciário, que determinou que as operadoras de telefonia enviassem para nós a informação de que qual linha telefônica deles estaria utilizando algum celular daquele banco de dados de celulares roubados. Com essa informação, nós notificamos em massa essas linhas telefônicas, dizendo, olha, esse aparelho é provavelmente fruto de roubo, está aqui no banco de dados da Secretaria, segurança você tem que devolver para não ter que responder uma investigação criminal ou um processo judicial. Espontaneamente, 60% das pessoas devolveram o aparelho, Piauí devolveu 13 mil aparelhos dos 22 mil que estavam no banco de boletim de ocorrência, e o roubo de celular no Piauí diminuiu 50%, se eu comparar 2025 com 2023. Então, é realmente algo que nos surpreendeu, mas comprovou essa nossa diretriz, esse nosso foco em transformação digital. Então, eu poderia citar vários outros exemplos na área da saúde, na área da educação, na área do desenvolvimento econômico, que esse choque de digitalização tem gerado muito sucesso, muita eficiência para fazer mais com menos e um serviço com uma qualidade muito melhor. Sustentabilidade ambiental, esse é um valor do Piauí. O Piauí se posiciona como um estado verde, é um estado que está fora da Amazônia Legal, e fora da Amazônia é o que tem a maior vegetação nativa preservada, tem a matriz elétrica mais limpa do Brasil, 99,75%. O Brasil já tem a matriz elétrica mais limpa do mundo, e dentro do Brasil, o Piauí tem a matriz elétrica mais limpa do Brasil. Temos a maior parte do território coberta por unidades de conservação, temos 4 parques nacionais. Então, todo esse ativo ambiental que nós temos, nós queremos transformá-lo num ativo econômico, né, a partir da transição energética e da bioeconomia. Então, isso está na nossa característica natural e, portanto, além de uma consciência nossa, enquanto agente político, nós também temos uma consciência de que esse é um ativo econômico para o nosso povo. E dois temas que são muito relevantes para o nosso campo político, a participação popular e os direitos humanos. Então, isso integra esse conjunto de valores que nós procuramos observar. Uma importância, eu coloquei muito claramente aí a parte da integridade e transparência, um esforço muito grande que o nosso governo tem em se comunicar com a população a todo momento, é um esforço pessoal, tanto meu quanto dos secretários, para que tudo que a gente está fazendo, realmente, a gente utilize as redes sociais e os veículos tradicionais para nos explicarmos para a população e, com isso, né, ganharmos, obviamente, força política. Porque, no fundo, essa estabilidade política deriva também muito da popularidade que o governo está tendo no ambiente democrático. Então, essa questão de você se comunicar bem com a população gera um link direto com a população, termina você alcançando bons níveis de popularidade, o que lhe dá mais força política para você implementar a sua agenda, inclusive tomada de decisão difícil, que muitas vezes nós temos que tomar e só podemos tomar estando com muita força popular. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Podemos passar mais alguns slides e, obviamente, que nós temos problemas muito graves derivados principalmente de uma estrutura desigual da nossa sociedade que vem de muitas décadas. E isso termina levando o Piauí a ter indicadores ruins, sobretudo na área de saneamento, sobretudo na área de mortes no trânsito
e também em várias áreas sociais de acesso ainda à energia elétrica, à habitação. Então, nós temos feito um esforço enorme para atuar nessas áreas, para a gente tentar, né, mitigar os efeitos dessa atuação, dessa estrutura desigual da nossa sociedade, de décadas que nós tivemos. Então, o ex-governador Wellington contribuiu muito para melhorar os indicadores sociais do Piauí, era o patinho feio, era o último colocado na maioria desses indicadores, e hoje nós já temos vários indicadores em que a gente está na primeira posição do Nordeste, na segunda posição do Nordeste. Por exemplo, a área de violência, nós temos o menor indicador de homicídios do Norte e Nordeste do Brasil. Quando eu pego um indicador de percentual da população abaixo da linha da pobreza, o Piauí está na 15ª posição do Brasil, a melhor posição do Nordeste. Mas ainda tem indicadores muito ruins, por exemplo, no saneamento. Nós estamos entre os 3 piores estados em esgotamento sanitário, por isso que tomamos a decisão difícil aqui do estado de fazer a concessão total do serviço de água e esgoto. Isso não é algo simples de ser feito no nosso campo político, mas era uma decisão inarredável, porque a companhia estatal não teria condições de fazer os investimentos como não tem há várias décadas. Então, em função do novo marco legal do saneamento, tivemos um leilão bem sucedido na B3 no final do ano passado e teremos agora 8 bilhões de reais de investimentos em saneamento para universalizar água e esgoto no nosso estado. Então, apenas para colocar esses desafios de curto prazo que nós temos e que nós estamos atuando com muita força para melhorar esse panorama de indicadores sociais, sobretudo nessas áreas que estão aí nos nossos slides. Pode passar mais uma. Então, aí eu já citando, né, esses destaques negativos e que precisa de um esforço grande da nossa parte, e estamos fazendo, que é no esgotamento sanitário, sobretudo no interior. Pode voltar, por isso. O analfabetismo de adultos e idosos, então veja que paradoxo. O Piauí tem a melhor taxa de presença de alunos do ensino fundamental menor na escola de todo o Brasil, 99,3%. Mas, ao mesmo tempo, é um dos estados que tem o maior índice de analfabetismo na população de adultos e idosos. Então, realmente, foram gerações que sequer tiveram a oportunidade de entrar numa escola. E nós estamos com um grande programa. Eu recentemente fiz uma formatura grande aqui, em que 13 mil adultos e idosos até de 87 anos de idade foram alfabetizados. Então, é uma chaga histórica que nós temos e temos que nos dedicarmos também a este público, porque realmente é uma libertação, né? Aprender a ler e a escrever. E mortes no trânsito, que eu já tinha citado. Bom, pode passar. Eu já estou aqui, acho que com 23 minutos, então ainda tenho 7 minutos para concluir aqui a minha fala. Bom, então, só detalhando um pouquinho mais o que seria esse super choque educacional e tecnológico. Então, como eu falei, universalizamos a educação em tempo integral e a educação técnica e tecnológica em todas as escolas de ensino médio da rede estadual. É o maior indicador do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a média do Brasil em educação técnica é inferior a 25%, em tempo integral é inferior a 30%. Portanto, universalizar é realmente um desafio. Nós conseguimos fazê-lo em todas as escolas do ensino médio. Um outro ponto muito importante é a alfabetização na idade certa. Nós temos avançado muito. O nosso benchmark, nesse caso, é o estado do Ceará, que já superou a marca de 85% de crianças alfabetizadas até a idade, até o segundo ano do fundamental. Então, nós estamos perseguindo essa meta também. Temos avançado bastante nos últimos 2 anos. E um investimento que nós queremos fazer, como eu já falei, no ensino superior, na área de STEM, sobretudo tecnologia e engenharia, para a gente realmente conseguir mais jovens nessas áreas, bem formados, para liderarem o desenvolvimento econômico do estado do Piauí. Outro dado importante é que nós colocamos a inteligência artificial
como disciplina obrigatória no currículo do ensino médio desde o ano passado. Do 9º ano do fundamental ao 3º ano do ensino médio, nós temos 120 mil alunos tendo aulas semanais de inteligência artificial, fizemos uma formação de mais de 1.000 professores, temos o apoio do Google, que nos cedeu as plataformas dele para colocar disponível para os alunos, e tem sido algo realmente revolucionário. Esse ano eu percebi que outros estados começaram a nos procurar para também implementar essa estratégia. Então, aula de inteligência artificial, robótica, programação, educação financeira, empreendedorismo, a gente está universalizando também nas escolas de ensino médio. E, por fim, a gente pensa, mas para os próximos anos, né, dentre as áreas prioritárias que nós colocamos como vocações econômicas do Estado do Piauí, tem os centros de excelência em P&D do nosso próprio Estado. Tivemos a felicidade de conseguir levar o INPA-TEC para o Piauí, para Teresina, essa instituição que eu fiz o mestrado, uma referência para o Brasil, uma das áreas que o Brasil é destaque global, é a matemática, e o INPA-TEC tem no Rio de Janeiro, a graduação deles, e agora vai ter no Nordeste, em Teresina, voltado especificamente para a área de matemática, claro, mas também ciência de dados, inteligência artificial e também robótica e programação. Então, é só para dar um exemplo de uma área que é economia digital, que é uma das nossas prioridades, e nós estamos investindo no nível básico e no nível superior para melhorar o capital humano que vai estar trabalhando nessa área da economia. Pode passar, por favor? A estabilidade eu já comentei, então só citar um dado importante aqui. O Piauí vai completar o 5º ano seguido em que nós conseguimos investir mais de 15% da receita corrente líquida. Esse é um indicador muito importante. Investimento versus a receita corrente líquida. Então, o esforço nosso é para diminuir o percentual dedicado ao custeio da máquina para aumentar o percentual destinado ao investimento. É claro que é um investimento privado, ele é muito mais vultoso do que o investimento público. Mas quando o poder público não está investindo, demora mais o investimento privado, né, acontecer. Então, para nós, esse indicador ele é muito importante. Né? 15% da receita corrente. Nós chegamos no ano passado a quase 18%. Esse ano nós devemos repetir. Então, nós temos correspondido muito à expectativa no que diz respeito à infraestrutura de rodovias, à infraestrutura das escolas, à infraestrutura dos hospitais, e isso, a meu ver, tem garantido essa estabilidade também institucional. O governo consegue uma harmonia muito maior entre os poderes, entre os agentes políticos, para poder implementar sua agenda. Então, quando eu coloco governo forte nesse slide, eu não estou falando de governo autoritário, eu estou falando de governo que consegue implementar a sua agenda democraticamente eleita pela população. Por fim, mais um slide. Essa abertura econômica que nós colocamos como muito importante para o longo prazo do nosso desenvolvimento está sintetizada nesses itens que estão aí. Nós tivemos a felicidade de criar a Invest Piauí, que é uma sociedade de economia mista, mas na prática é uma estatal, que tem esse papel de ser a interface entre os empreendedores, investidores e os órgãos públicos do Estado do Piauí. Então, ela acompanha os empreendedores em toda a sua jornada, desde a prospecção de investimentos até o licenciamento, a instalação, a qualificação da mão de obra, as questões legais todas envolvidas, e isso tem se revelado realmente um grande achado do nosso governo, porque a relação com o setor produtivo é muito boa. Eu sou empresário, eu nunca fui candidato a nenhum cargo, apenas ao cargo de governador. Fui 8 anos secretário de Fazenda, eu conheci muito bem a máquina pública e tenho uma facilidade de dialogar com o setor produtivo. E a Invest Piauí, ela meio que institucionalizou essa nossa facilidade de conversar com o setor produtivo, e nós temos tido um feedback muito bom
dos empreendedores que têm chegado ao nosso estado e mesmo os empreendedores locais que têm se sentido mais seguros, né, para fazer novos investimentos no Piauí. Então, a Invest tem o papel de difundir esse potencial do Piauí, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu já participei de 13 missões internacionais divulgando o potencial do estado do Piauí. Melhorar o ambiente de negócio. Costumo dizer que a nossa junta comercial é a mais rápida do Brasil, tem um ranking que revela a velocidade com que você registra uma empresa. O Piauí está com 16 minutos de média na junta comercial e também lideramos o ranking de KNAI, de atividades econômicas, que tem baixo risco e que, portanto, tem um fast track no seu licenciamento. Então, isso também é muito importante para melhorar esse ambiente de negócio. E, claro, cada vez mais incentivando o empreendedorismo, desde o tempo da escola, mas passando por todas as etapas para que a gente realmente tenha uma cultura empreendedora no estado do Piauí. E eu sou um dos que defende enormemente que nós temos que aproximar mais o setor público, o setor privado, as entidades da sociedade civil, e por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, tendo a oportunidade de falar do Piauí, falar das nossas estratégias para empreendedores do Brasil que querem o bem do Brasil e que querem interagir com o poder público. E, portanto, é uma grande honra para nós. Então, só para finalizar, um último slide, Luiz, só para dizer que essa palestra ela é concluída depois, quando a gente apresenta as áreas prioritárias que nós entendemos, o governo entende, ou o governador entende, que são vocações do estado do Piauí. E, portanto, passando o próximo slide, só para vocês conhecerem um pouquinho, porque eu sei que tem empreendedores aqui, eu não posso perder a oportunidade de dizer que o melhor lugar do mundo para se investir no momento é o estado do Piauí. Então, nós temos aí a área da agroindústria, nós estamos na nova fronteira agrícola, a área de energias renováveis e também da indústria de produtos verdes. Como eu falei, o Piauí produz 7 vezes a energia que consome e ela é quase 100% limpa, 99,75%. Por isso que nós queremos liderar a agenda do hidrogênio verde, como nós já estamos liderando a agenda da energia solar e da energia eólica, e também a parte de data centers. A fronteira mineral, nós temos grandes reservas de ferro, de níquel, possibilidade muito grande de terras raras no nosso território, e esses 3 setores demandam, obviamente, muito investimento logístico. Então, temos várias PPPs e parcerias com o setor privado na área de hidrovias, rodovias, portos. O Porto do Piauí, o Piauí era o único estado com o litoral que não tinha porto. Finalmente, essa realidade está sendo alterada agora, nos últimos meses e agora nos próximos meses também. Pode passar mais uma? A área de economia digital, já falei, a área de turismo, a área de biotecnologia, bioeconomia, saúde, educação. Somos um polo regional. E mais um slide, Luiz. E também, claramente, a agricultura familiar e a economia criativa, olhando para os micro e pequenos negócios do campo e da cidade. Então, Piauí é o estado mais rural do Brasil. 30% da população vive no campo. Então, para nós, a gente melhorar a produtividade, a produção dos agricultores familiares, sobretudo estimulando cooperativas, como acontece no sul do Brasil e acontece pouco no Nordeste brasileiro, é muito importante para nós. Bom, então, eu encerro aí, ultrapassei um pouquinho, 2 minutos o tempo, e estou disponível aqui para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, governador. Brilhante apresentação. Temos já vários inscritos. O primeiro é exatamente o Luiz Meyer, que é também segundo coordenador do PNBE. Luiz, com a palavra. Na verdade, eu vou pedir apenas um pouco mais de informação sobre 2 tópicos que são muito caros a todos nós aqui. O senhor falou de que começou fazendo uma grande escuta, conversando com todos os agentes e lideranças de todos os campos para constituir o que seria uma visão de longo prazo, né? Que pudesse ter políticas que tivessem continuidade. Também mencionou o grande foco que tem na comunicação com a população.
né? São dois pilares, então, que vão na mesma linha, né? E pela profundidade e densidade de tudo que o senhor mostrou, também há uma coesão muito grande interna entre as secretarias e tudo mais nessa organização. Então, eu diria que o senhor falasse um pouco mais dessa estrutura toda que está, dessa estratégia toda que está com esse objetivo de constituir políticas de longo prazo, né? E o segundo item é empreendedorismo, tá? Que para todos nós aqui é uma matéria de primeira ordem, tendo em vista, inclusive, assim, ele é um complemento e cada vez mais importante para a própria estrutura de trabalho do país, né? De um lado, a automação, inteligência artificial, do outro lado, o empreendedorismo, ele se utiliza disso em vez de ser ameaçado por isso, né? Então, eu só pediria um pouco de como é que faz. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta, Luiz. Sobre o primeiro ponto, eu queria destacar um ponto importante dessa minha trajetória. Como eu falei, eu fui 8 anos secretário de Fazenda, do ex-governador Wellington. Então, eu conheci a máquina do ponto de vista orçamentário, financeiro, dos programas, muito bem. E eu, quando fui escolhido pelo grupo, inicialmente pelo Wellington, depois pela base aliada, para ser candidato, uma das coisas que eu me dediquei muito e gastei muito tempo, apesar de muita gente dizer que isso não servia para muita coisa, para ganhar voto, foi no programa de governo. Eu realmente participei dezenas de horas de reuniões, após várias plenárias que foram feitas sem a minha presença, mas depois com a minha presença, para formatar o programa de governo. Eu levei muito a sério aquele documento que eu protocolei no Tribunal Regional Eleitoral. E ele virou o meu plano de gestão. Eu já comecei no primeiro dia, além de ter sucedido um governo que eu era parte, aliado e parte, eu realmente posso dizer que sabia mais ou menos o que já fazer no primeiro dia em que eu sentei na cadeira, a partir dessa escuta, e que gerou um documento objetivo, porque você tem que democratizar, ouvir a população, mas se você não fizer de maneira objetiva, forçando a barra para as próprias pessoas saberem priorizar o que elas querem, então, seja na área da agricultura familiar, seja na área do turismo, você tem que, nessa escuta, também fazer o papel de forçar, olha, o dinheiro não dá para fazer tudo. O governante está sempre submetido a o que eu vou priorizar, o que eu vou fazer dentre tantas demandas. Então, a própria população que está sendo escutada, em qualquer que seja a instância, num conselho, num fórum, num seminário, numa plenária, no WhatsApp, tem que saber priorizar. Então, os documentos foi muito objetivo. Daí virou um plano de gestão com 168 compromissos, dos quais eu já cumpri 142 integralmente. Eu quero chegar nos 168, porque tinha compromisso do tipo nomear 4.000 pessoas para as forças de segurança pública. Esse eu não cumpri totalmente, eu nomeei 3.100, falta 900. Então, não cumpri totalmente. Então, tinham compromissos mais gerais, do tipo fortalecer, aprimorar, mas tinham compromissos extremamente objetivos. Então, a gente cumpriu. Quando eu falei da palestra que eu dei ano passado, foi porque eu senti necessidade não de falar do governo dos 4 anos, porque para esse, o plano de gestão, que era o plano de governo, ele já tinha sido dialogado. Eu quis apresentar a visão de longo prazo, porque o governo é um agente relevante, mas ele é só um agente. Se você não contagiar outros agentes, a transformação ela vai ser muito instável ou pode virar só um voo de galinha, alguma coisa do tipo. Então, a minha preocupação era de, olha, já que o governo tem relevância, ainda mais num estado como o Piauí, que o setor público tem uma participação maior no PIB. Então, o movimento do governo, de longo prazo, ele tem que ser acompanhado de outros líderes, empresariais, acadêmicos, sociais, os outros poderes, os políticos, de forma geral. Foi por isso que eu fiz essa palestra. Eu realmente estudei para poder apresentar uma visão de longo prazo, não a visão de governo,
dos 4 anos. E esse foi um momento que eu achei muito importante, porque eu recebi muitos feedbacks, tanto é que essa palestra ela tem me possibilitado falar em outros lugares a partir desse tronco comum. Foi uma palestra de 2 horas que eu falei em detalhes a nossa visão. Eu acho que se os agentes econômicos e sociais percebem para onde o governo está indo, fica mais fácil para todo mundo, digamos assim, ainda que discorde de um ponto ou de outro, mas a pessoa vai entender que o governo está se movendo naquela direção. E, por fim, só para citar um caso, nós criamos aqui o orçamento participativo digital. Hoje, no Piauí, uma parte do orçamento é decidido por votação popular pelo WhatsApp. Os movimentos sociais apresentam demandas de obras nas comunidades, elas vão a voto pelo WhatsApp para a gente poder selecionar, porque, às vezes, até os movimentos sociais estão sem estar em sintonia com o povo. Então, o movimento social propõe, uma associação de bairros, por exemplo, propõe uma obra e ela vai a voto popular. Inclusive, nós recebemos um prêmio em parceria com o Colab, que é uma startup de participação social, e nós temos o maior case, acho que do mundo, certamente do Brasil, de votação popular direta para a escolha de obras no orçamento. Então, só para dizer que isso não é discurso, né? Desde a nossa trajetória para vencer as eleições, até a nossa trajetória de governar e de apresentar a visão de longo prazo, nós realmente valorizamos muito a participação popular. E dentro dessa participação popular, também se inclui, obviamente, os empreendedores. Então, nós temos, como eu disse, eu tenho muita facilidade de estar em contato com os empreendedores, porque sou empresário da área educacional, fundei algumas empresas e, portanto, conheço um pouquinho das dores, né, da burocracia, do risco, do famigerado custo Brasil. Então, essa sintonia ela existe. Então, a despeito, muitas vezes, as pessoas confundem como se do Partido dos Trabalhadores, do qual eu faço parte com muito orgulho, não existissem, né, pessoas que têm esse bom diálogo com o setor produtivo. Tem várias pessoas, inclusive eu. Tá? Então, é perfeitamente possível. Eu acho que o nosso papel é exatamente conciliar, né, esses interesses da sociedade como um todo, inclusive dos empreendedores, que são uma força motriz muito importante para gerar oportunidades para a população como um todo. Então, é por isso que eu falei em alinhamento, em sinergia entre o poder público e o setor privado. Inclusive, todo país do mundo, independente de ser China ou Estados Unidos, independente da ideologia, o que se percebe desses países é que, de um jeito ou de outro, há uma grande harmonia no período de ouro de cada um deles entre o governo, o poder público e o setor privado. Independente de ser o Partido Comunista Chinês ou o Partido Republicano, o Partido Democrata interagindo. Você vê lá, na posse do Trump, estão lá todos os presidentes de Big Techs na posse lá. Ao mesmo tempo, o Xi Jinping, lá na China, se reúne com as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Olha, se o mundo é cada vez mais tecnológico, qual é a demonstração que os dois maiores países do mundo dão para nós? É que tem que estar junto, poder público e setor produtivo, para o bem de todos, para o bem de todos. E sobre a sua pergunta do empreendedorismo, como eu lhe falei, a gente está fazendo um esforço desde a base. Eu fiz uma parceria com o MIT, a gente abriu escritórios do Piauí em 3 localidades, além da Faria Lima, em São Paulo. Quando eu falo no escritório, não é uma estrutura governamental, é um executivo. Um em Boston, um em São Paulo, um em Lisboa e um em Xiamen, na China, para exatamente difundir esse potencial e fazer parcerias educacionais e tecnológicas. Então, nós enviamos vários alunos para estudar tecnologia. Esse ano serão 150 estudantes que irão, a partir de uma competição de tecnologia, que irão para os Estados Unidos, Coreia, Portugal, Alemanha, Singapura e China, 6 países. E nós celebramos com o MIT uma parceria de ensino de empreendedorismo nas escolas, com a metodologia do professor Bioletti. Então, a ideia é que todas as escolas tenham realmente esse choque de empreendedorismo lá no ensino médio. Fora as iniciativas que nós estamos fazendo de fomento às startups. Outro dia eu recebi um relatório, o Piauí, incrivelmente, é o 4º do Brasil em número de startups. Em número de startups. É o 4º, em número absoluto. Não é startups
vis-à-vis a população, não. É número de startups. Claro que a maioria ainda na fase de capital semente, de ideação, não estão ainda na fase de escala. Mas já é uma demonstração de que muita gente no Piauí está querendo empreender. São jovens do ensino médio, do ensino superior, ou que já passaram pela fase acadêmica, mas estão realmente motivados pelo governo, que, como eu disse, é um agente importante nessa história, e a gente está procurando envolver as entidades empresariais para gerar um movimento. Repito, o governo eu enxergo como esse indutor poderoso e que pode, se realmente contagiar os outros segmentos da sociedade, aí vira realmente uma onda e aí você perde controle. Aí já não é mais o mérito não é mais do governo, o mérito é da sociedade como um todo que passou a apostar naquilo. Perfeito. Muito obrigado, governador. Próximo a perguntar é o Pedro Gonçalves. Pedro, você quer ver você mesmo fazer a pergunta? Nós estamos num grupo suficientemente pequeno, sempre pedindo que todos sejam o mais objetivos possíveis. Pedro, você está mutado. Agora não. Pode falar. Pois não. Muito prazer em conhecê-lo, governador. Sua reputação o precede. A minha pergunta é sobre a sua relação com a Assembleia Legislativa do Estado e que lições, admitindo que seja boa, que lições o senhor tira daí da relação no governo federal entre o executivo e o legislativo, que creio que é significativamente mais difícil do que o que o senhor tem com a sua Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Bom, doutor Pedro, obrigado pela pergunta. Ela não é uma pergunta tão difícil, porque ela já me foi feita numa entrevista ao vivo, na verdade, uma entrevista gravada, mas que foi replicada da maneira original pelo Luiz Felipe Dávila. Realmente, esse é um grande desafio para o Brasil. Então, esse modelo democrático brasileiro e esse sistema eleitoral conduziu, né, uma situação de que você tem realmente uma busca de um protagonismo cada vez maior do parlamento no orçamento público. Eu até fiquei feliz que foi aprovado na CCJ do Senado uma PEC do senador Marcelo Castro, do Piauí, e eu discuti muito com ele esse texto. Ele pediu a opinião, obviamente, mas o texto é claro que é dele, e se aprovou, pelo menos na CCJ do Senado, a coincidência de eleições e fim da reeleição. Eu acho que vai ser um avanço para melhorar o sistema eleitoral, se for aprovado pelo plenário do Senado. Eu já vi uma fala do Alcolumbre, presidente, dizendo que a tendência natural é a aprovação, e vamos ver depois com a Câmara. Mas veja, no caso do Piauí, o modelo, de certa forma, os desafios são semelhantes, mas aqui eu tive o privilégio de já ser eleito com uma grande maioria na Assembleia. Então, a nossa base aliada, que está concentrada basicamente em 2 partidos, elegeu 22 dos 30 parlamentares. Então, você já de partida tem uma sintonia maior com a sua base aliada. E, claro, o que os parlamentares, obviamente, têm como foco, né, é atender às suas bases municipais. Então, de certa forma, o sistema eleitoral brasileiro, basicamente, cada parlamentar federal ou estadual tem os seus grupos de apoiadores nos municípios, prefeitos, vereadores, oposições e municípios. Então, naturalmente, há uma demanda enorme para levar recursos para esses municípios. Então, obviamente que a gente reserva uma parte do orçamento para atender os pleitos municipais em conjunto com os deputados. Isso gera, obviamente, uma situação de maior alinhamento e maior estabilidade. E por isso que a gente tem conseguido aprovar, eu diria, 100% das matérias que nós enviamos para o Poder Legislativo, com alguns aperfeiçoamentos, mas sem mudar o texto principal que foi enviado. Então, há realmente uma divisão dessa decisão orçamentária, atendendo esses pleitos municipais sintonizados com os deputados estaduais. Então, isso é algo que acontece no Piauí de maneira muito clara, para poder, exatamente, dado que os deputados também foram eleitos, os deputados também foram eleitos. Então, a gente também tem que dividir, não é, um pouco da responsabilidade. Agora, é claro que a gente coloca
um regramento para isso, que é o que eu acho que está acontecendo em Brasília atualmente. O Supremo Tribunal Federal entrou na história para poder esse recurso que vai para os municípios, principalmente, vai bem menos para os estados, vai muito mais para os municípios, ele tem um certo regramento que garante transparência, eficiência, efetividade. Então, eu não vejo como mudar esse cenário. Né? Agora, eu torço realmente para que o sistema político eleitoral sofra uma grande alteração no curto prazo, porque essa situação está ficando insustentável. Não é a dificuldade, não é apenas para o executivo governar. Também a própria reeleição ou eleição dos parlamentares está ficando cada vez mais desafiadora, dado essa questão de eleições a cada 2 anos, essa associação sempre entre os municípios e os parlamentares. Ou seja, no Brasil, o voto não é em lista, o voto não é partidário, o voto sequer é distrital. Você reduziria muito se você tivesse o problema, se você tivesse deputados eleitos por distritos. Você teria uma situação muito mais, digamos assim, fácil de ser harmonizada entre o executivo e o legislativo, se o parlamentar representasse uma região do seu estado. Mas do jeito que está, realmente fica muito difícil. É um desafio grande para o presidente Lula, foi um desafio grande para o ex-presidente Bolsonaro e para a ex-presidenta Dilma, o ex-presidente Temer. Não é uma situação fácil. Eu acho que uma reforma política, pelo menos no sistema eleitoral, é muito importante. Excelente, muito obrigado, governador. Próximo a perguntar é Mauro Batistic. Boa noite, governador. Uma honra conhecê-lo. Como eu tive também a honra de conhecer o Piauí no ano passado, e uma das boas surpresas que eu tive lá foi exatamente no Campus Party de Teresina, onde eu vi avalanches de estudantes vindo de toda a região do Piauí para participar de uma forma entusiasmada lá com o contato com a tecnologia. Muito, muito legal a iniciativa. Mas justamente isso causou para mim um dilema, né? Ou seja, como que a gente consegue levar essa transformação digital ao agronegócio e às pequenas famílias produtoras no interior, evitando que elas sejam atraídas todas para o ambiente urbano que teoricamente seria o tecnologicamente avançado. Então, queria saber se existe um plano, existe alguma ação em andamento no Piauí exatamente para equilibrar esse dilema. Olha, o estado do Piauí, Mauro, obrigado pela pergunta, ele é um exemplo de menor êxodo rural, porque nós temos hoje a maior população rural do Brasil, 30%. O Maranhão tem 29%, até mesmo os estados amazônicos têm um percentual menor de população no campo. Mas termina sendo inexorável, e nós estamos diante até de um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a agricultura familiar nos demanda mais tecnologia, nos demanda mais produtividade a partir da tecnologia, naturalmente, quando a tecnologia chega, diminui, não é, a necessidade de mão de obra. E esse fenômeno está acontecendo, por exemplo, na China, que tem uma população rural enorme, e lá eles estão se preparando para receber mais de 250 milhões de chineses nas cidades. Porque, ao mesmo tempo que há uma demanda para aumentar a produtividade do agricultor familiar, e nós estamos atendendo com equipamentos agrícolas, com melhor assistência técnica, com mudas, sementes, com biotecnologia, com tudo que você puder imaginar, mesmo nos pequenos assentamentos. A meu ver, o desafio maior não é nem esse, é tornar os agricultores familiares mais empreendedores através do cooperativismo profissionalizado. Repito o que eu falei anteriormente, a agricultura familiar do sul do Brasil, ela, por várias razões, ela tem cooperativas com 10 mil, 20 mil, 30 mil cooperados que têm uma estrutura de gestão e de comercialização fantástica, que competem com os grandes players do setor agrícola brasileiro.
No Nordeste, isso não praticamente não existe. Então, o desafio maior é mais de gestão e de cooperativismo do que propriamente de tecnologia. Mas, como eu lhe disse, eu não, fora o que nós estamos fazendo, não sei como evitar mais, né, esse êxodo rural que termina sendo inevitável até com a tecnologia. Então, se antes havia um êxodo pela total falta de perspectiva, digamos assim, no campo, hoje você tem um êxodo maior derivado da automação, da tecnologia chegando até mesmo na agricultura familiar. Então, é um desafio muito grande, mas pelo menos aqui no Piauí, com vários investimentos, com o apoio do Banco Mundial, do Banco Interamericano, do FIDA, do BNDES, eles trazem a expertise global, esses bancos multilaterais, eu acredito que nós temos sido bem-sucedidos, a ponto de termos o menor êxodo rural do Brasil. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, governador. Eu tenho escritos ainda, só para confirmar a lista de. E lembrando, governador, que o PNBE há muitos anos, né, Maria Ernesto, defende o voto distrital, estamos absolutamente concordes nisso. Eu tenho, além de inscritos, Eduardo Machado, Maria Ernesto Humber, Lívio Josa, Maria Ernesto Humber e Agenor. Então, com a palavra, Lívio Josa. Ok. Me pularam aqui. Governador Rafael Fonteles, governador Rafael Fonteles, Lívio Giosa, parabéns pela sua apresentação, parabéns pela sua fala. É algo que nos torna muito presentes nessa discussão. E eu ouso dizer até que eu tenho duas filhas comprometidas, que você é o genro que eu gostaria de ter, viu, Rafael? Opa, Por que isso? obrigado. Eu sou coordenador do PNBE, sou empresário, mas tive uma atuação pública muito intensa. Eu fui deputado estadual por São Paulo, fui secretário executivo do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, fui secretário municipal aqui do município de São Paulo, secretário de outras cidades do interior, presidente de conselho de empresas públicas. Então, a gente tem uma atuação pública muito relevante e também na iniciativa privada. Dirijo várias entidades empresariais e eu quero deixar aqui um prognóstico, tendo em vista a sua fala, que é absolutamente relevante. O Brasil vive hoje uma safra inédita de bons e jovens governadores. Isso é um sinal absolutamente positivo, né? Quando a gente compara e vê a sua demonstração de vitalidade, de entregas, de metas, indicadores, uma relevância com o seu programa de governo vis-à-vis o que você está já entregando para a sociedade, cumprindo o que fala. Isso é uma virtuosidade que nós precisamos cada vez mais emoldurar de uma forma muito mais intensa para o país inteiro ter essa informação. Então, eu quero fazer aqui um desafio para os nossos colegas e companheiros do PNBE, que a gente adote o estado do Piauí. Adote no sentido de abrir portas, no sentido de abrir uma via de duas mãos, sem dúvida, mas que possa estar mais presente de você, governador, para entender mais essa realidade que você está vivendo e você ter ouvidos num estado como São Paulo, pujante que é, e ao mesmo tempo ouvidos das nossas falas em outros estados, porque nós podemos ajudar muito desde que o time aqui tope. Eu já topei, eu já estou de mão levantada e já abri outras frentes. Enquanto você falava, eu já conversei com algumas pessoas fora desse grupo que está aqui presente, porque a sua história é uma história que a gente precisa revigorar, precisa deixar um pouquinho mais aberta para o conhecimento das várias partes interessadas no país inteiro. E você falando tem um peso, nós falando tem outro peso. Por isso, eu queria sair dessa reunião com alguma coisa mais concreta. Nós somos pessoas já com uma certa experiência, como você está olhando aí no vídeo, né? Você fez reduzir a faixa etária dos assistentes hoje aqui nessa plataforma virtual
porque nós precisamos ter entregas, nós não precisamos, nós não podemos mais pensar a médio e longo prazo, nós temos que pensar para amanhã. E as nossas falas são falas de resultado. Então, se você topar, se esse grupo topar depois da nossa reunião, a gente vai ter outras aqui internas que a gente pode colocar isso na pauta, mas eu, particularmente, quero firmar um compromisso com você de estar mais próximo do seu mandato para ver o que é possível São Paulo e as nossas experiências, nossas expertises, abrir frentes para trazer o Piauí para uma pauta nacional mais reconhecida, à luz do que você está fazendo nesse estado. Deixo aqui minha mensagem para que todos possam refletir. Muito bom, Bom, Lívio. obrigado, Governador? doutor Lívio. Fiquei até emocionado aí com suas palavras e estou à disposição para compartilhar experiências, compartilhar E a visões. primeira coisa é você poder compartilhar esse material que você nos trouxe aqui, né? Tá? Se a Tá? Ana Pérez, que está Eu aí, tem condições de depois passar para a gente. eu acho que já tá Já está. entregue, acho que Já o doutor está. Luiz ele Já passa, está? Ótimo. e depois eu vou passar o PDF do livro que eu fiz questão de editar um pequeno livro, bem curtinho, porque hoje a juventude não quer mais ler nada, né? Uhum. Aham. Então, se você fizer o livro grande, ninguém vai ler. O livro tem menos de 30 páginas, que é basicamente eu descrevendo essa palestra que eu fiz no ano passado aqui, e alguma parte dela eu apresentei a vocês. Então, estou totalmente disponível para falar do Piauí, até porque, repito, não é palavras ao vento. Eu acredito muito nessa sinergia entre poder público e setor privado e entidades da sociedade civil. Governador, E aí se você me permitir, eu vou tomar a liberdade de, junto com o nosso público aqui que está presente e outros tantos que todos vão conversar, de repente a gente fazer uma comitiva para vir te visitar pessoalmente e entender, né, passar um dia e meio, dois, sei lá, vamos conversar nisso para entender mais profundamente e para ver quais são suas principais dores e a partir daí a gente começar a ter um tratamento mais de resultado para trazer questões que possam acelerar a construção de valor do seu governo. agradeço. Sejam todos bem-vindos. Já disse que é o Ótimo. melhor lugar do mundo para investir, para viver e para conhecer. É lindo, seu estado é lindo, eu conheço bem. A próxima pergunta a perguntar é o Eduardo Machado. Eduardo, você está aqui conosco, Ok, câmera aberta. obrigado, Fábio. Governador, parabéns aí pela sua apresentação, pelas suas ações. É realmente elogiável ver uma nova liderança política que se desponta no país, num estado reconhecidamente pobre, né, mas que só tem um jeito para erradicar essa pobreza, é trabalhando, né? E é realmente muito emocionante ver essa maneira como você está conduzindo aí o governo do estado. E eu tinha uma pergunta que é bem simples, né? Ah, o turismo deveria ser a primeira indústria do Brasil. É um desperdício o que é feito aqui no Brasil em termos de turismo. O número de turistas que a gente atrai internacionais é ridículo. É dias de algumas atrações turísticas da É Europa, inferior dos à Estados Unidos. República Dominicana. Pois é. E eu gostaria de saber, no Piauí, que ações estão sendo implementadas para justamente dinamizar a atividade turística, que também é um dos maiores empregadores, né, ou deveria ser o maior empregador do Brasil, deveria ser o setor de turismo. É uma maneira rápida, é uma geração de emprego rápida, não exige muitas vezes grande qualificação, mas quem começa a trabalhar depois acaba se qualificando. Então, eu gostaria de saber que ações o senhor está tomando lá para melhorar essa questão no Piauí. Bom, muito boa, Eduardo, a pergunta. Felizmente, o turismo está lá entre as 10 áreas prioritárias que nós apresentamos. Eu tenho esse mesmo diagnóstico seu, de que o Brasil perde uma grande oportunidade de ter realmente esse setor pujante. Se você tem países da Europa
que chega a 15% a 20% do PIB ser turismo. O Brasil, se não me engano, não chega a 4% do seu PIB e o Piauí não chega a 3%. Então, nós temos um longo caminho pela frente. O que nós temos procurado fazer é, nesses 2 primeiros anos, basicamente, o que eu me preocupei foi realmente em planejar de maneira mais acertada essa promoção turística, essa infraestrutura turística e esse acesso, essa conexão ao nosso Estado. Então, nós temos vários diagnósticos já feitos, tivemos realmente uma boa consultoria que nos ajudou, a Marta Poggi. Então, eu diria que nós estamos agora preparados para avançar mais. Eu ainda tenho que resolver, obviamente, a malha aeroviária. Teresina é bem servida, mas os nossos principais cartões postais, polos turísticos, que têm bons aeroportos, não têm voos. Parnaíba, no nosso litoral, que é o litoral do Delta do Parnaíba, da Barra Grande, do Kitesurf, da Praia do Coqueiro e tantas outras, é o menor litoral do Brasil, 66 quilômetros, mas é o mais bonito do mundo. Ah, E o outro ponto é a Serra da Capivara. Muita Sim. gente de São Paulo vai nos visitar e tem um belo aeroporto, mas também não tem voos. Pelo contrário, nós sofremos com a redução dos voos da Azul. Felizmente, eu consegui retomar via Latam para Parnaíba e eu estou em uma negociação avançada para fazer uma PPP de uma companhia de aviação regional. Oh, que Para maravilha. desistir de ir com o pires na mão atrás de voos para o nosso Estado. Então, eu vejo a indústria de aviação civil no mundo todo e ou é estatal ou é fortemente subsidiada. Exato. Então, eu vou fazer a minha parte para garantir que Parnaíba e São Raimundo Nonato sejam conectados diariamente, seja vindo de São Paulo, de Fortaleza, de Belo Horizonte, Rio ou Brasília. Então, tem que estar essa conexão. Voos internacionais direto para o Piauí não é um sonho de curto prazo, mas depois que a gente resolver a conexão diária nacional, aí a gente passa a sonhar um pouco mais alto. A outra parte é a promoção. O Piauí passou a participar das feiras nacionais e internacionais com melhores stands, com melhor publicidade, com melhor conexão com as agências, as operadoras de viagem, CVC e tantas outras, para poder o Piauí se tornar conhecido. E a nossa marca é o turismo verde, ecológico, o ecoturismo. Nós não temos que fugir disso. Não vai ser aquele turismo comercial de massa. Sim. Ele vai ser um turismo de experiência cada vez mais, porque nós temos coisas únicas. Na verdade, todo lugar tem coisas únicas, mas nós temos coisas únicas do ponto de vista internacional. Então, o Delta do Parnaíba é o único delta de mar aberto das Américas. A Praia de Barra Grande é o melhor vento para kitesurf do mundo. A Serra da Capivara é o sítio arqueológico mais antigo do planeta. Então, nós temos realmente que potencializar isso nessa pegada ecológica, né? Ecoturismo, aventura. Então, os ralis, os passeios mais de aventura, eu acho que é o nosso DNA. Né? E eu tenho essa consciência de que nós podemos evoluir a participação do turismo no PIB do Piauí de 2%, 3% para 7%, 8%, 10%. Acho que o Brasil está melhorando, nós devemos bater mais de 8 milhões e meio de turistas estrangeiros esse ano. O ano passado foi 6 milhões e meio, então o crescimento, se eu pegar só o dado do Padre Mestre, então a própria Embratur, o Ministério do Turismo, né, estão mais presentes no mundo, divulgando Sim. mais, o próprio presidente da República, o presidente Lula, faz um trabalho mais amigável, digamos assim, com o restante do mundo, ele é um divulgador do nosso país, e nós temos um desafio que é a questão da segurança pública, que, a meu ver, que afasta muito o turista. Mas Exato. quando eu olho a situação do México, eu vejo que não é só a situação, só a segurança pública. O México também tem péssimos indicadores de violência, mas tem 45 milhões de turistas. O Brasil vai chegar em 8,5. Então, não é só a questão da violência, é muito importante reduzir para poder não afugentar o turista, mas, sobretudo, promoção e também melhorar a infraestrutura,
principalmente de conexão. Eu acho que já É, está na hora de ter um projeto de lei para melhorar, abrir esse mercado aéreo para as empresas internacionais, com sim, algumas condições. Eu acho que é fundamental, porque senão a gente vai ficar com o destino. Você imagina a pessoa ir de São Paulo para Parnaíba ou para Jericoacoara e de volta R$ 8.000, R$ 10.000. Então, você é, termina não possibilitando nenhum turismo interno. exato. A questão aeroviária, para mim, é algo muito, muito, É muito crucial, né? relevante. E o Piauí vai dar sua contribuição. Em breve vocês vão receber notícias dessa nova companhia aérea, se Deus quiser. Que maravilha, parabéns. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, governador. Nós temos mais 9 minutos, então vamos tentar ser todos, governador, inclusive, mais objetivos. Eu passo a palavra para Mário Ernesto Humber, nosso presidente do Conselho. Boa tarde, governador. Foi uma grande satisfação ouvi-lo, ver a nova geração chegando aí com todo o gás e mudando um pouquinho a face desse nosso país. Acho que é muito importante. Eu gostei muito da proposta do meu amigo Lívio, de a gente tentar organizar uma ida ao Piauí, porque dos estados do Brasil tem três em que eu nunca estive: Piauí, o Amapá e Roraima. E o Piauí é um que eu gostaria muito de visitar. Eu vejo também com muita alegria a chegada de um matemático, doutor em matemática ao governo, né? A maior parte dos governantes brasileiros é formada em direito ou administração, né? Quando não é formado em nada. E nós que temos formação científica, você na matemática, o Pedro Wolchowski e eu na química, nós temos uma outra visão do mundo e que a tecnologia é importante. E o Brasil tem saído muito mal na área de matemática nos testes do PISA que você mencionou, né? Eu acho que, quem sabe, a gente consiga melhorar isso. Quanto ao outro aspecto que você colocou, o voto distrital, há 40 anos que eu venho escrevendo e defendendo o voto distrital aqui no PNBE, em palestras. Quando eu fui coordenador geral do PNBE, cheguei a trazer gente de outros países para falar sobre como é o voto distrital em seu país, mas, enfim, nós não conseguimos sensibilizar, embora eu acho que haja um movimento crescente no Congresso a favor do voto distrital misto, até pelas razões que você indicou. Bom, esses são apenas alguns comentários. E com um outro comentário, eu vi também com muita alegria que você colocou a ética como um dos pilares aí do Piauí. Espero que ela seja realmente válida. Eu sou um consultor de ética, tenho escrito muito sobre o tema, e acho que é um dos grandes problemas brasileiros é a falta de ética, né? Que vem da nossa história, etc., e que não conseguimos superar. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta mais específica. Eu trabalhei muitos anos em Santa Catarina e atribuo uma grande parte do sucesso industrial de Santa Catarina à estreita união da indústria com a universidade. A Universidade Federal de Santa Catarina tem sido um polo de desenvolvimento muito importante de tecnologias e produtos junto com a indústria. Quando o ministro Márcio assumiu aí o Ministério da Pequena e Média Empresa, eu sugeri a ele que levasse essa ideia à universidade de juntar as pequenas e médias empresas com a universidade, mas não andou. Eu acho que eu gostaria de saber qual é a posição no Piauí, se a Universidade do Piauí tem realmente uma integração maior com o setor privado. Muito obrigado. Bom, antes só um comentário, doutor Mário, sobre os matemáticos estão em alta, né? Até o Papa é bacharel em matemática. É, E anteontem venceu as eleições da Romênia um bicampeão, medalha de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Então, eu realmente fiquei impressionado, né? Eu não cheguei tão longe de ganhar. Fui para a Olimpíada Internacional, mas não fui medalha de ouro, fui medalha de bronze, pois ganhou na Romênia um bicampeão, a Romênia que tem história na IMO, né? Na Olimpíada Internacional de Matemática. Bom, e realmente é raro. E raro também é um secretário de Fazenda ganhar voto. Cobrador de imposto ganhar voto também é algo raro, mas aconteceu no Piauí. Mas sobre a sua pergunta, o diagnóstico que eu faço, eu disse na minha fala inicial, é que há um distanciamento enorme do mundo da educação do mundo do trabalho, inclusive nas universidades, que, em tese, devem ser a ponte, né, entre a educação
e o trabalho. Então, eu acho que há várias iniciativas, mas elas são meio isoladas. Então, qual é a nossa proposta? Encontro das famílias. Criar sete centros de excelência na área de P&D, portanto, envolvendo as universidades, nessas vocações econômicas que o Piauí tem. Então, o que a gente vai fazer na prática? Né? A gente vai pegar as universidades, a Universidade Estadual, a Universidade Federal, o Instituto Federal, outras universidades que nós estamos atraindo, como o IMPATEC, e tentar realmente, a partir do esforço do governo, liderar esses centros que vão pegar todas as iniciativas de cada universidade naquela área. Então, por exemplo, na área de saúde e biotecnologia, na área de energias renováveis, e você ter centros de excelência que realmente esses centros é que vão interagir com a indústria. Então, hoje, não há muita proximidade no estado do Piauí. Nosso diagnóstico é de que esse é um problema grave. Como eu falei, eu estou indo na sequência, comecei o Super Choque no ensino médio e agora vou partir para o Super Choque educacional e tecnológico no ensino superior. E o formato que nós desenhamos foi esse, de 7 centros de excelência em P&D, envolvendo as universidades, mas liderados pelo governo. Porque eu acredito que é o governo, a Invest Piauí, que eu citei anteriormente, que vai ter condição de fazer essa conexão entre o que a turma está estudando, pesquisando, produzindo, com aquilo que é uma real demanda do setor. Então, por exemplo, setor mineral. Piauí não conhece, é o estado menos pesquisado na sua estrutura mineral. Então, nós podemos ter uma série de oportunidades na área de minerais críticos e estratégicos, que não existe nenhum esforço das universidades ou do governo para fazer esse mapeamento, esse atlas. Só para dar um exemplo de algo relativamente simples, que não precisa nem de um aprofundamento teórico muito grande. Mas eu realmente tenho esse diagnóstico que não funciona bem, mas se Deus quiser, se eu tiver a oportunidade de ficar mais um tempinho, vai funcionar. Muito bom, muito obrigado. A gente tem, governador, talvez vai passar um pouquinho do tempo, temos uns minutinhos, ou o senhor tem que sair realmente Não, 19 eu estou tranquilo. Tá, cara. Então a gente combina no máximo mais 10 minutinhos, nós somos sempre sedentos de tempo, né, Luiz? E eu tenho ainda as perguntas de Agenor Lisot, acho que é assim que se pronuncia, e depois Ina Wang. Agenor, com a palavra. Muito obrigado, doutor Fábio. E parabéns, governador, pela sua exposição aqui agora, lisonjeado por estar e ouvi-lo, né? E feliz por saber que o senhor está muito próximo dos players que discutem essa PEC no Congresso, né? De reeleição, etc. e tal. Confesso que eu nunca fui partidário de reeleição nenhuma, né? E a minha colocação aqui não é nenhuma crítica, mas sim uma colocação para uma reflexão, vamos falar assim, né? Já que se discute a não reeleição dos cargos majoritários, presidente, governador, prefeito, etc., não seria o caso, ou do seu ponto de vista, não seria o momento oportuno para se discutir a não reeleição de senadores, deputados, vereadores, e desta forma quem sabe a gente tenha um pouco menos crítica com relação à nossa política brasileira, tão, tão sacrificada e tão mal falada. Era Eu, isso. Obrigado, doutor. doutor Agenor, eu sou favorável à não reeleição, e acho que uma situação intermediária é você limitar o número de mandatos. Seria algo mais razoável de ter chance de ser aprovado. Até porque quem vota é o Congresso. Então, você limitar, sei lá, em 3 mandatos, né? Inclusive até para tribunais superiores, eu acho que deveria ter mandato também. Não deveria ser vitalício. Eu acho que o mundo inteiro, tribunais superiores, os ministros ficam 12, 14, 16 anos. Então, você chegar no meio termo da pessoa poder ter os deputados 3 mandatos de 4 anos ou 3 mandatos de 5 anos, a meu ver. Mas eu sou favorável, sim, até para oxigenar e não impediria da pessoa ser candidata para outro cargo. Então, você poderia continuar, sim, na política, prestando um bom serviço
e aqueles que forem, obviamente, melhores poderiam ir com a prefeitura, ir para um governo do Estado, um deputado virar senador, um deputado estadual virar deputado federal. Então, a contribuição do cidadão para a vida pública poderia ser de vários anos, mas não no mesmo cargo todo o tempo, como tem acontecido bastante. Então, eu sou favorável. E Ina Wang, Ina, liga o som. Obrigada. Parabéns, governador, por ser jovem, brilhante e cheio de esperança para que o seu estado vai ficar assim cada vez mais um expoente, né? Junto com o senhor. A minha pergunta é sobre, eu vou pegar de novo sobre o turismo, porque o senhor tem uma, digamos assim, um ideal em relação a Piauí, porque Piauí me parece que tem uma riqueza quando se trata, né, de cultura, principalmente na dança, na música, toda essa parte que é tradicional, popular. E eu já notei que no exterior, aquilo que se pode fazer e exportar esse tipo de cultura é muito popular também. Eu estou falando agora principalmente do europeu, que gosta muito de ver essa. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma coisa planejada, porque isso é um empreendedorismo muito importante, né, hoje em dia. O senhor tem planos para isso? Bom, muito bom, doutora Ina Wang, ou Wang. Eu não sei se na nossa apresentação ficou claro, mas também um dos itens das 10 áreas prioritárias está lá a economia criativa. Então, a conjugação do turismo com a economia criativa, ela tem um potencial enorme no estado do Piauí, porque pelas especificidades e tudo aquilo que é um pouco específico, único, gera uma demanda natural para as pessoas conhecerem. Então, a gente conjugar esse turismo de base ecológica que eu falei com o artesanato local, né, com as experiências das comunidades aqui. Né? Então, o Piauí, por exemplo, é um destaque na arte santeira. O Piauí tem um destaque único na opala, que é uma pedra preciosa que só tem, que eu sempre uso na lapela do terno, o mapa do Piauí em opala, que é único. Né? A cerâmica da Serra da Capivara, né? O reisado, no caso da dança, que a senhora citou. Então, passa também por um processo de fortalecer a autoestima do nosso povo. Então, como o estado do Piauí ficou muito tempo como um patinho feio, como eu falei, né, muito estereotipado, isso afetou o nosso povo, né, a autoestima do nosso povo. Então, esse resgate da autoestima, essa piauiensidade, eu tenho me dedicado muito também a fazer isso, né, para o próprio povo nosso acreditar mais em si mesmo e, portanto, na sua própria cultura, na sua própria identidade. Nós temos uma gastronomia no Piauí. Outro dia eu conversava com uma pessoa que ela é única. Nós temos no Brasil a gastronomia baiana, a mineira, a paraíba e a piauiense. Tem coisas deliciosas que você só tem aqui. Então, isso tudo passa também por essa questão de fomentar a autoestima do nosso empreendedor. Eu criei uma plataforma tipo a Shopee, que é madeinpiauí.com.br. Ela está em fase de teste, vocês podem acessar quando terminar aqui o seminário, só de produtos dos artesãos e da gastronomia piauiense. Então, você está bem em São Paulo, eu fiz uma parceria com os Correios, você pode comprar cerâmica da Serra da Capivara pelo Made in Piauí, o artesão vai receber o dinheiro na hora, o comissionamento é mínimo, muito mais barato do que qualquer outra taxa dessas outras plataformas, para exatamente encorajar mais, né, os fazedores de cultura, de artesanato, de gastronomia, a venderem seus produtos para o mundo, e não apenas para os piauienses. Então, a nossa estratégia de turismo está conjugada com a de economia criativa. Mas nós temos realmente um longo caminho pela frente, porque nós precisamos fazer o piauiense acreditar mais, cada vez mais, em si mesmo
no valor. E, às vezes a pessoa acha que, por ser do estado do Piauí, não vai ter apelo fora do Brasil ou fora do Piauí. Isso que vale para o Piauí, me permitam colocar, vale para os 9 estados do Nordeste. Eu estou na presidência do Consórcio Nordeste. Essa iniciativa do consórcio é muito boa, porque na hora que você fala de Nordeste, até do ponto de vista econômico, a gente fica ainda muito mais atrativo para o mundo. Eu estou viajando amanhã para o Oriente Médio, numa missão internacional, vamos ao Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes, apresentando a carteira de projetos do Nordeste. Aí, quando eu falo, nas missões que eu fiz só do Piauí, eu falava, 3 milhões e 300 mil habitantes, um PIB de 90 bilhões de reais. Agora não, vou falar, olha, região Nordeste, 57 milhões de habitantes, um PIB de 1 trilhão e 400 milhões de reais. Então, você pelo menos entra mais no radar. Mas isso pensando em grandes empreendimentos. Mas na microeconomia, vamos chamar assim, essa economia da criativa que eu citei, tem um potencial para se internacionalizar ou nacionalizar muito grande, ainda mais com essas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje disponíveis para todo mundo, praticamente. Então, não precisa mais uma longa viagem para chegar numa cidade do Piauí que tem algo muito interessante para você beber daquela arte, daquela cultura. A internet possibilita isso, o empreendedorismo digital possibilita isso. Perfeito, governador. Muito sucesso na sua já brilhante trajetória. Luiz Meyer, para as palavras finais, a não ser que o senhor gostasse de antes do Luiz falar, fazer considerações finais. Não, já falei demais. Tá bom. Só quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Uhum. Para mim, as perguntas que vocês fazem nos ajudam a pensar mais, refletir mais e acertar mais. Excelente. Luiz? Governador, foi uma noite incrível conhecê-lo. O senhor une conhecimento, inteligência, simpatia. Tenho certeza que todo mundo aqui está já clicando aqui para comprar passagem para o Piauí. Aquilo que o Lívio trouxe, o Mário apoiou, acho que vai se tornar uma realidade, com certeza, de mais gente aqui querendo ir ao Piauí. E, Luiz, quem quiser mais informações sobre o governo, é só acompanhar os stories do Instagram do governador, que eu faço a minha prestação de contas online. Ela é 24 horas por dia. Então, a missão internacional. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do Piauí, uma boa fonte de comunicação é o Instagram do governador. Perfeito, perfeito. Olha, a todos os presentes, o PNBE também tem um prazer enorme de estar recebendo vocês. Também, se quiserem se interessarem em começar a participar mais, inclusive se associar ao PNBE, será um prazer também. Esse é o PNBE, tá? É essa conversa produtiva, ouvir quem está fazendo o país e também poder conversar com essas pessoas que estão lutando para melhorar o nosso território, o nosso país e fazer uma nação cada vez melhor. Então, governador, muito obrigado, um prazer imenso e vamos ter outros contatos. Tá bom. Um grande abraço, boa noite a todos e todas. Boa noite. E um abraço ao Luiz e ao Fábio, agradecendo o convite. Muito obrigado. Muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Muito